As eleições se aproximam e, com isto, muitos que desejam participar de algum pleito correm contra o tempo para tirarem as suas dúvidas. E no processo eleitoral de 2024 tem algumas novidades. Bom, a principal novidade para esse ano é a redução do número de candidatos. Na eleição passada, cada partido poderia lançar 150% do número de vagas. Agora não, agora é 100% mais um. Então, no município como Sumé, onde tem 9 vagas para a Câmara, cada partido ou federação pode lançar até 12 candidatos, sempre respeitando a cota de gênero, que é 70% para um gênero e 30% para outro. Outra grande novidade é que nessa eleição, pela primeira vez, vão participar as federações partidárias, que são grupos de partidos que se uniram para formar um só. Então, esses partidos vão lançar candidatos e também precisam respeitar a cota de gênero de forma global e também individual de cada candidatura. Além disso, temos que ficar atentos à questão da cota de gênero e das candidaturas fictícias. O que são candidaturas fictícias? São candidaturas que são lançadas apenas para cumprir a legislação. Geralmente o partido lança mulheres com o intuito apenas de cumprir a regra, mas essas mulheres de fato não são candidatas, elas não pedem votos, elas não têm votos, às vezes nem elas mesmas votam nelas. Então tem prestação de contas zeradas, não praticam campanha. Então, se for verificado isso, esse partido pode ter os votos cassados e comprometer todas as candidaturas, inclusive os que foram eleitos. Dentro das novidades no processo eleitoral, tem também sobre como um candidato a vereador pode ser eleito, algo que passa através do quociente eleitoral. A novidade agora é que o partido precisa atingir o quociente eleitoral para eleger candidatos, que é justamente o número de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara. O partido, além de atingir esse quociente na primeira soma, o candidato tem que ter 10% do voto em relação a esse quociente. Se não preencher as vagas na primeira fase, a gente passa para uma segunda fase. E nessa segunda fase é necessário que o partido obtenha pelo menos 80% do quociente eleitoral e os candidatos precisam ter 20% de votos desse quociente eleitoral. Então as regras estão mais rígidas. Exige que o candidato de fato se engaje na campanha e tenha voto para poder se eleger e eleger mais vagas na Casa Legislativa pelo partido. Política, eleições e fraudes. Parece até que andam juntas, diante das várias situações que são descobertas. E um dos sistemas mais utilizados nas fraudes é a candidatura laranja. É justamente fraudar o processo eleitoral. É você escolher uma candidata, mas essa candidata de fato não vai ser engajada na campanha. Ela não vai participar de nada na campanha. Foi apenas para cumprir tabela, como a gente chama, porque a legislação exige 70% de um sexo e 30% do outro. Tem que ter esse percentual. Então, alguns partidos pegam as candidaturas mulheres e chamam para se candidatar, mas de fato elas não são candidatas. Então, se a Justiça Eleitoral reconhecer isso, vai cassar os votos de todos esses partidos. Para quem deseja se candidatar a algum cargo, vereador ou prefeito, é preciso ficar de olho na legislação, pois em 2024 muitas ações são proibidas. A regra básica é aquela, o candidato, algumas condutas são proibidas, como por exemplo, a partir de 6 de julho, 3 meses antes da eleição, nenhum pré-candidato vai poder comparecer à inauguração de obra pública. Isso é uma conduta vedada ao candidato. Caso ele compareça à inauguração de obra pública, ele pode ter o seu mandato cassado. E sem falar nas regras básicas de propaganda, que o candidato precisa obedecer, que é justamente não realizar fake news, ou seja, mensagem falsa, propaganda falsa, não participar da elaboração de inteligência artificial com o intuito de prejudicar o determinado adversário e não usar de forma alguma a deepfake, que é um novo formato na área da informática que permite, usando imagem, alterar a voz do candidato. Então isso está proibido, terminantemente proibido pela Justiça Eleitoral, porque isso desequilibra o pleito. Então o candidato também não pode abusar do poder econômico
nas eleições, ele precisa respeitar as regras no que diz respeito ao limite de gasto. Também não pode ser abusado do poder político, né? Quem já é gestor, por exemplo, não pode usar servidor público para fazer campanha em horário de expediente. Isso é uma conduta vedada que pode levar também à cassação do mandato. Então, assim, são várias condutas que todos os candidatos precisam estar atentos para poder fazer a campanha de forma correta e não correr o risco de perder o seu mandato. Tudo aquilo que está fora da lei ou que vai contra a legislação é proibido. Mas no processo eleitoral, o que é que pode e o que não pode? Primeiro, o candidato precisa observar a idade mínima para ser candidato. Então, nós estamos numa eleição municipal. No mínimo, um vereador tem que ter 18 anos. Ele tem que ter pelo menos 18 anos quando ele registrar a candidatura dele. Para prefeito, 21 anos. Então, são as idades previstas na Constituição Federal para ser candidato, né? Então, tem que ser observado essas situações, sob pena de ter o registro de candidatura negado, né? Então, isso é o que reza a legislação eleitoral com relação às idades dos candidatos. Quer abordar algum ponto, algum ponto importante? Bom, a gente quando faz esse tipo de evento, né, a gente vem, na verdade, compartilhar conhecimento no intuito de esclarecer as regras, para que a gente tenha um pleito tranquilo, para que a gente tenha uma eleição equilibrada, para que ninguém use de artifícios que possa desequilibrar a legislação, a disputa eleitoral. Então, esse é o grande objetivo. A gente quer eleições limpas, seguras e transparentes. Porque, no final das contas, quem vai decidir é o eleitor. E a gente precisa esclarecer o eleitor, as regras. Os candidatos precisam lançar suas propostas de forma limpa, de forma transparente, para que, no final das contas, ganhe a democracia e ganhe a população. O que não pode é justamente a pessoa não incorrer em inelegibilidade. Por exemplo, um candidato que tenha contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, que já foi gestor, ele precisa estar com as contas em dias. Um candidato que teve seus direitos políticos suspensos, um candidato que deve multa à Justiça Eleitoral, ele precisa estar quite com a Justiça Eleitoral, né? Então, assim, observar essas condições de elegibilidade para poder ser candidato.